Os céus abertos. Diana Routry. Para Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que deu a revelação e preparou este livro, e para quem nós o oferecemos em amor, louvor e ações de graças. Em verdade vos digo, que vereis os céus abertos. João 1, 51. Capítulo 1. O ataque. O som era antigo e terrível. Assustada, eu me virei para ver um ariete colossal espancando implacavelmente e movendo-se sob seu próprio poder através de uma bacia de deserto. Suas rodas de madeira eram de pelo menos 60 andares de altura, e elas gemiam e bocejavam sob o peso extremo que suportavam. Blasfêmias eram esculpidas pelo espancamento de seu braço negro, no final do que era a cabeça de ferro de um bode. Embora ele se movesse lentamente, as pessoas no chão do deserto pareciam impotentemente evitar o seu caminho. Elas foram esmagadas quando ele rolou sobre elas. Gritos encheram o vale deserto e ressoavam até formações rochosas distantes, enchendo a bacia do deserto com terror. Lentamente, o ariete coberto de um monte de areia começou a pegar velocidade e foi para o outro lado. Sem fôlego pelo choque, eu forçava com minhas mãos e escalava com os pés na areia profunda do morro, a fim de chegar ao topo e ver para onde ele iria. Ele pegou uma tremenda velocidade, ao mergulhar do outro lado da colina em um vale profundo. Em seu caminho, na parte inferior do morro havia uma cidade murada. Tanto a cidade como suas paredes tinham cor de areia e pareciam estar meio afundadas, quase voltando à areia de onde tinham vindo. Em letras desbotadas ao lado da parede, eu podia ler: A Igreja. O ariete era enorme e a parede de adobe da cidade não parecia forte. Com o impacto brutal, a cabeça do bode bateu e entrou através da parede. E foi arrastando casas e edifícios, perdendo muito pouco de sua velocidade. Quando rompeu a parede do lado oposto da cidade, foi diminuindo até parar, estacionando na areia. Houve um estranho silêncio. Gritos ocasionais quebravam o silêncio. Vinham de pessoas que haviam sido mutiladas ou de quem reconheceu que um ente querido seu havia sido morto. Porém, mais estranho do que o silêncio foi o fato de poucos tentarem escapar através dos escombros da parede. Muitos poucos. Depois, lentamente por si só, o ariete virou-se em direção à colina novamente, movendo-se em minha direção. A cabeça do bode no final do bastão estava rindo, eufórico, como se estivesse bêbado de sangue. Eu pensei que ele poderia me ver, então eu deixei o topo do morro e corri na direção oposta. Enquanto corria, eu freneticamente esquadrinhava a bacia daquele deserto e procurava um esconderijo. Eu podia ouvir as rodas enormes trabalhando enquanto levavam o ariete em direção ao topo da colina novamente. De repente, um anjo começou a voar ao meu lado. Onde posso me esconder deste ariete? Eu gritava enquanto corria. Me respondeu o anjo: o ariete rola implacavelmente sobre toda a terra agora. Bem no alto, além do que podemos ver, é o único lugar seguro. Deixe-me te mostrar. Com um aceno de mão do anjo, uma escada apareceu tocando a terra e alcançando além da minha visão para o céu. Fui até a base das escadas e olhei para cima. Eu ainda estava ofegante por ter corrido. O anjo, então, voou mais alto do que a base dos degraus da terra e apontou para cima. Venha! O bode está chegando e não queremos que ele veja essa escada. Vamos! Não havia corrimões na escada estreita. A escada era clara como vidro, que pode ser escorregadio. Eu podia ouvir o rolamento do ariete. Embora eu ainda estivesse ofegante, eu comecei a correr até a escada.
Mais rápido, o anjo chamava. Eu mantive meus olhos nas escadas. Em suas mãos, o anjo tinha um cordão vermelho fixado na parte inferior da escada. Eu podia ouvir o ariete se aproximando, mas o anjo puxou o cordão e trouxe o primeiro lance da escada, como aquelas escadas do sótão que podem ser abaixadas e levantadas. Depressa, o anjo pediu. Eu continuei a correr os degraus, sem fôlego. O anjo puxou a corda fina e outro lance das escadas ficou suspenso. Continue subindo, disse o anjo, embora agora o tom de sua voz tivesse menos urgência. Com um grande esforço, eu terminei de subir as escadas e me virei para me certificar de que realmente havia escapado. O ariete estava diretamente abaixo, rolando abaixo de nós quando o terceiro lance da escada foi puxado para cima. Você estava segura depois de subir o segundo conjunto de escada, mas para estar realmente segura, você precisava passar o terceiro conjunto, disse ele. O ariete passou rolando. Eu tentei recuperar o fôlego e me recompor. Só então olhei ao redor. Onde estou? Paraíso. O anjo sorriu, enquanto amarrou um cabo segurando as escadas em um posto de ancoragem. Em um letreiro acima podia-se ler Porto do Degrau. Eu observei o parque mais bonito que eu já tinha visto. Havia suaves colinas, camas de flores delicadamente coloridas e grama uniformemente verde, como a relva das casas coloniais inglesas. Uma ciclovia atravessava essa parte do parque. Havia também piscinas tranquilas, um riacho e árvores exuberantes que na terra teriam fornecido sombra, mas não há sombra nenhuma aqui. Uma luz suave e crescente emanava de tudo. Lindo, pensei. Lindo mesmo, não é? Respondeu o anjo. Eu não parecia surpresa de que ele poderia ler meus pensamentos. Eu me virei para olhar para ele e só então sua aparência foi clara para mim. Ele parecia ter 1,90 m de altura e estar em seus 30 e poucos anos, se eu fosse contar em anos humanos. Ele tinha cabelos castanhos encaracolados e usava um roupão de corpo inteiro marrom, transparente. Debaixo do manto marrom fino, eu podia ver que ele tinha um macacão azul e branco de listas de trabalho, do tipo que se pode obter na loja de uma comunidade agrícola. O pensamento me ocorreu de que o manto marrom que estava por cima era tão fino que provavelmente era refrescante para usar durante o trabalho. Uma corda enrolada atravessava por seu ombro e peito, dava uma volta perto da sua cintura e voltava por suas costas e para seu ombro novamente. Ele usava um cinto branco, do qual pendia uma bolsa branca de ferramentas. Esta bolsa parecia um pouco com um cinto de ferramentas de mãos usado pelos reparadores de telefone. Enquanto falava comigo, ele desamarrava fios de prata de sua bota marrom de cano alto. Sem sapatos aqui em cima. Esta é uma terra santa. Ele falou sorrindo. Eu olhei para os meus próprios pés e vi que eles também estavam descalços. Ele levantou-se, colocando as botas debaixo do braço. Agora você está segura aqui, continuou o anjo. Tudo isso foi lá embaixo. O que foi isso? Eu perguntei. O grande inimigo do nosso Senhor e da sua igreja. Mas estava destruindo a igreja. Algumas delas podem ser destruídas. Aquelas que se chamam a si mesmas de igreja, ele continuou. Elas têm uma placa dizendo que são a igreja, e muitos vivem atrás desse sinal, a placa. Mas a igreja real, esta escapa. A verdadeira igreja está viva e pode correr mais rápido do que qualquer ariete pode rolar. Elas são desajeitadas, é verdade. Mas se você não é uma pedra morta, se você ainda está vivo,
Então é claro que é mais do que qualquer estrutura feita pelo homem e pode resistir. A Igreja real e viva de Jesus Cristo pode se esconder em cavernas, flutuar sobre a água ou subir ao paraíso. Um membro da Igreja verdadeira saberá onde a escada oculta está localizada. Essa pessoa pode pedir ajuda, e nós desceremos as escadas para que a pessoa possa escapar. A Igreja verdadeira é mais ágil do que o ariete. Pedras vivas têm pés. Então, como que alguém que acaba de se lembrar de suas boas maneiras, ele disse: "Você gostaria de algum aperitivo? Isso iria ajudá-la?" "Tudo bem", disse eu, tentando me orientar. Uma bandeja de frutas flutuou até nós. "Aqui está", disse o anjo, apontando para a bandeja. "Escolha uma." Cheguei a fazer uma seleção de frutas. Algumas variedades eu tinha visto na terra e algumas eu não conhecia. Todas estavam sem manchas. Então nós fizemos seleções e começamos a comer. "Você precisa se familiarizar com os locais das escadas ocultas", continuou ele. "Existe um mapa?" perguntei. "Não", o anjo riu. "O mapa está no espírito, seguindo sua direção. Ele direciona para as escadas ocultas." Olhei então para o porto do degrau. "Essas escadas parecem de vidro." "Luz", o anjo respondeu. "São muito legais elas, não são? Algumas pessoas caem dessas escadas." "Não se elas mantêm seus olhos em Jesus." Ele riu. "Mas eu não aconselharia olhar para o lado. Você pode ficar vacilante se fizer isso." "Isso que é uma fruta boa!" exclamei. "Sim, tudo aqui é bom", disse o anjo, imitando o vaqueiro. Eu ri, confusa. Ele não era nada parecido com a minha ideia de um anjo. "Qual é o seu nome?" eu perguntei a ele. "Azar", o anjo disse. "Eu sou o que responde quando você pede ajuda. Existe apenas um de vocês?" "Você quer dizer para toda a terra?" "Oh, não. Eu não poderia tomar conta de toda a terra. Estamos incumbidos de pequenos grupos cujas chamadas respondemos, mais ou menos de acordo com o estilo de vida da pessoa. Às vezes, uma pessoa vai precisar de uma dupla de nós, mas geralmente nós podemos lidar com 5 pessoas. O chefe escolhe quem são." "O chefe?" eu disse. "Bem, o nosso chefe imediato, e não o Senhor. Eu me refiro ao anjo encarregado dos auxílios. Enquanto você estiver vivendo na terra, eu sou aquele que responderá seu pedido de ajuda. Portanto, não vai escalar montanhas." Ele riu. Ele me deixou fascinada. "Está satisfeita com as frutas?" questionou. "Sim, obrigada." A bandeja de frutas então desapareceu. "Agora", o anjo continuou, "você pode voltar. O perigo passou, mas gostaria de sugerir que você tomasse o caminho para a sala do trono. Você deve estar aqui por algum motivo, mas esse conhecimento não me foi dado. Seu pai pode lhe dizer por que você veio." "Meu pai?" eu disse, olhando em direção a um parque, perdida em reflexão. Parecia inconcebível, não só que eu estivesse no paraíso, mas também que eu poderia ver o meu pai celestial como uma criança pode ir ver o seu pai terreno. "Certamente", disse ele, lendo os meus pensamentos. "Basta ir pelo caminho." "Será que este caminho vai me levar à sala do trono?" "Todos os caminhos levam a Deus aqui. Eles não são como os caminhos da terra." Olhei para o caminho como se fosse um horizonte distante, muito longe de alcançar. "Vá lá", ele riu. "Vá ver o seu papai. Eu estarei aqui quando for o tempo de você voltar." Eu me virei para analisar seu rosto. "Você não quer saber por que você está aqui?" perguntou ele. "Sim", eu exclamei rindo. Ele ergueu as mãos e encolheu os ombros como se dissesse: "Bem." "Obrigada", eu disse sinceramente. Ele sorriu para mim e falou baixinho: "O Criador do Universo deseja sua companhia. Não deixe esperando."
Eu sorri e mostrei-lhe que eu estava indo. Ele me disse: "Estarei aqui quando for o tempo de você voltar." Eu acenei para ele, demonstrando que tinha ouvido. Então, um pouco sem fôlego, eu observei a sala do trono.